Olá, amigos, tudo bem? Estamos hoje no dia 7, cujo tema é Vencendo como Ele Venceu. E para darmos início à nossa reflexão, convido a você a prestar atenção no texto bíblico que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16. A carta diz o seguinte: Desperte você que está dormindo, levante-se entre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Esse texto é um texto profundo. Na verdade, esse texto ele fala algo que está relacionado a um reavivamento. O próprio texto, na sua parte inicial, diz: desperta você que está dormindo, ou seja, é um alerta. Desperta você que está adormecido, você que está sonolento, porque Cristo irá te iluminar. E é tão interessante que esse texto nos coloca num estado de morte espiritual. Então, dentro do contexto da morte espiritual, nós devemos ter a certeza e, ao mesmo tempo, compreender a necessidade desse urgente pedido: despertar da sonolência espiritual, da morte espiritual, você que está dormindo, que Cristo irá te iluminar. É, ao mesmo tempo, um alerta com uma finalidade de uma esperança, né? A esperança de que Cristo irá iluminar a nossa vida. Mas o texto também ele traz um aviso muito importante na parte final, quando diz assim: portanto, tomem cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aqui está um alerta para todo cristão. Nós devemos viver um dia de cada vez, atento a tudo que está à nossa volta, atento e observando para que a nossa fé não seja desviada. O dia de hoje começa contando a história de um jovem rapaz chamado Filéias, que foi executado no ano de 306, né, já da era cristã. E essa execução ela foi movida por conta da fé que esse jovem teve ao aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Durante a leitura, nós podemos observar que várias tentativas foram feitas para que esse jovem abandonasse a sua fé e negasse a sua fé na pessoa do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas ele tinha convicção, ele tinha certeza daquilo em que ele acreditava e, mediante ao seu amor pela causa de Cristo e também por causa da sua fé nele, ele entendeu que ele não deveria abrir mão, mesmo que tivesse que passar pela morte. Para nós fica um importante aviso, já que nós sabemos que os dias são maus e nos aproximamos, na verdade, de forma muito rápida para o grande dia da prova, né? O grande dia da tribulação, o tempo de angústia e por aí vai. Quanto aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que guardam seus mandamentos, nós sabemos, serão perseguidos. E o que estará em jogo? O que estará em jogo, na verdade, é a nossa fé na pessoa amada de Cristo Jesus. A gente sabe que durante o ministério de Cristo, ele foi tentado a desviar o foco. Isso começou, por exemplo, quando Cristo estava no deserto. Satanás se aproximou dele, né, fazendo com que ele não cumprisse o propósito pela qual ele veio fazer nesta terra, que era de resgatar e salvar, que é, na verdade, resgatar e salvar a humanidade. E Cristo combateu o inimigo mediante a palavra de Deus. O texto que nós lemos no início nos mostra e nos ensina que o início de um verdadeiro reavivamento começa com a presença de Deus na nossa vida, mediante a sua palavra. Todos nós, quando fomos batizados, nós confessamos publicamente um dos votos batismais, que é o seguinte, que é de aceitar a palavra de Deus como a única regra de fé e prática para os cristãos.
A palavra de Deus deve ser vista e guardada por nós, não somente como uma regra de fé, mas também como uma regra de prática. Nós não devemos apenas guardá-la na teoria, mas também nós devemos praticar os teus ensinamentos. Nós sabemos que nos dias em que vivemos, por conta do contexto do mundo, os meios secularismo, a fé é constantemente abalada e muitas vezes coisas surgem para que venha realmente atrapalhar o desenvolvimento da fé nos filhos de Deus. Vivemos cada dia mais um mundo mais cético, um mundo mais duvidoso, onde as pessoas se tornaram mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. A palavra de Deus, ela deve ter um lugar muito especial na nossa vida, no nosso dia, começando através de uma comunhão com Deus na primeira hora do dia, tendo a palavra de Deus como uma meditação sagrada para todos nós, ok? E nós sabemos que por conta disso, muitas pessoas acabam se tornando cegas aos ensinamentos de prática da palavra do Senhor, achando que, quem sabe, no tempo em que vivemos, talvez não terá tanta importância, tanta necessidade, já que no mundo em nossa volta existem muitas coisas que podem saciar os desejos e a vontade humana. Veja, amigos, o inimigo ele foi derrotado no deserto, mas também foi derrotado em toda a história por um inabalável está escrito. Quando Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. O inimigo, ele passa o resto da história todinha, se certificando de que não seria derrotado da mesma forma. Assim, sistematicamente, ele tenta, e ao mesmo tempo, às vezes ele até consegue iluminar o está escrito da vida de algumas pessoas. Isso por conta das coisas que o mundo tem a oferecer. Nós vivemos hoje em um mundo com muitos exemplares da Bíblia. Já percebeu? Cada casa, cada lar, muitos lugares por aí espalhados no mundo possuem exemplares da Bíblia. Mas é um livro que é pouco lido, é um livro que é pouco meditado. Nós pertencemos hoje, infelizmente, a uma geração mais despreparada em termos bíblicos de toda a história. E aí eu pergunto a você, você deseja se preparar para aquele grande dia? Você deseja realmente guardar a palavra de Deus no seu coração, meditar nela e fazer dela o seu único guia prático de fé e ao mesmo tempo de propósitos de Deus para proporcionar à tua vida um verdadeiro reavivamento? Lembre-se que para suportarmos o grande dia de angústia que se aproxima, nós devemos lembrar do que está escrito. Que Deus te abençoe, tenham todos um ótimo dia.